Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à aula 5, a segunda parte. Nós falamos aí sobre colocação dos pronomes, certo? Para próclise, ênclise, mesóclise. Então, agora a gente vai continuar aqui na segunda parte, que é a sintaxe de regência. Então, a partir de agora, a gente vai iniciar um novo tópico nesse curso, que refere à regência e ao emprego do acento grave indicativo de crase. Começaremos nosso encontro com o tema sintaxe de regência, que é uma expressão que significa uso ou não de preposição, isto é, o estudo dos elementos regentes e dos elementos regidos. Então, nós temos os elementos regentes e os elementos regidos, tá bom? Então, aqui vamos para algumas considerações gerais de regência. Então, chamamos de regentes os termos que pedem complemento e de regidos aos que complementam o sentido dos primeiros. Então, aqui a gente separou aqui termo regente de termo regido. Dois exemplos de frases. Então, termo regente aqui. Estas explicações são úteis. Qual é o termo regido desse termo regente? Aos candidatos, né? É o complemento daquilo que pede do regente. Outro exemplo, o candidato visou ao cargo, que é o termo regido. Ele visou a algo, ok. Qual é o complemento de visar? No caso aí, é ao cargo, né? Então, perceba que os termos regidos são elementos obrigatórios, pois eles vão complementar, gente, o termo regente. Dessa forma, a sintaxe de regência visa o estudo das relações de dependência entre os componentes. Então, existe uma relação entre os dois de dependência. Um precisa do outro para existir. No decorrer desta aula, então, vai ser apresentado substantivos, adjetivos ou advérbios que exigem determinadas preposições. A, de, a. Quais são as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, sob, trás. É bom saber isso de cor. Então, alguns destes elementos precisarão, eles vão pedir preposições específicas. E isso se chama regência nominal para estes casos aí citados. E aí, quando o verbo exigir determinadas preposições, é denominado de regência verbal. Então, vamos para a regência nominal. A regência nominal compreende a relação a qual é intermediada por uma preposição entre os termos transitivos, que podem ser, igual eu já falei, substantivo, adjetivo ou advérbio, e seu complemento. Exemplo, estas explicações são úteis aos candidatos, úteis a, tá? Ao, o a aí é uma preposição que acompanha os, ficando aos candidatos. O regente é o verbo úteis e o regido é aos candidatos, que é o complemento. Então, aí, úteis é o termo regente, o qual exige a preposição a. Por sua vez, o termo aos candidatos é o termo regido, que é o que eu estou falando aqui já, né? O qual é necessário para complementar o sentido de úteis. Explicações são úteis aos candidatos. Úteis a alguma coisa. Exemplo 2. O menino tinha medo de fantasmas. Medo de. Perceba que medo pede uma preposição. O menino tinha medo fantasmas? Claro que não. Precisa desse. Ele exige mesmo é verbo transitivo indireto, né? Porque. Mas aí a gente precisa entender que o regente é o verbo medo e o regido é o complemento que tem a preposição, né, de e fantasmas. A gente, então, vamos para o terceiro exemplo. Ele agiu contrariamente à sua vontade. Contrariamente a alguma coisa. Então, o regente, contrariamente a, ele pede a preposição a. Regido,
a sua vontade. Então, essa crase aí é a junção da preposição a, exigida pela palavra contrariamente, junta com o artigo a da a sua vontade, que né, que está relacionado à sua vontade. Ok? Outro exemplo aqui. O caminho a que você tem acesso é mais curto. Em o caminho a que você tem acesso é mais curto, a oração em destaque é subordinada, adjetiva explicativa, que vai ser explicada mais adiante em outros módulos o que significa isso. Neste trecho, o substantivo acesso rege o emprego da preposição a qual foi anteposta ao pronome relativo que, tá? Então, esse a aí, ele foi antes do que, e ele está relacionado ao verbo regente a acesso. Quem tem acesso a alguma coisa, né? A gente tem aqui uma tabela resumida. Abaixo apresento os nomes e suas respectivas regências, tá? A relação dos nomes e suas respectivas regências, visto que seu emprego é recorrente, inclusive muito cobrado em provas de concursos públicos, para quem gosta de fazer provas, para quem faz, né? Então, ó, nós temos substantivos e suas regências. Por exemplo, o acesso a alguma coisa, admiração a, admiração de, por, perante, ele pede essas preposições. Afeição a alguém, afeição por alguém, alusão a alguém, atenção para alguém, a alguém, tá? Então nós temos aí este slide está disponível para que vocês possam estar consultando, tá? Os substantivos e as suas regências, porque os substantivos também pedem preposição. Se pedem preposição, eles estão regendo aí. Ok? Bom, vamos de um exemplo aí. Eu tenho a versão ao escuro. Quem tem a versão a algo. Então, a versão é o regente, que acompanha a preposição a, e o regido é ao escuro, que é justamente a preposição da aversão, mais o artigo do escuro, né, que acompanha o escuro. Outro exemplo, o mau cidadão mostra desrespeito às leis. Eu desrespeito a algo, né? Quem desrespeita a algo. Então fica desrespeito regente às leis com acraseado, que é o regido, né? A parte regida. Aqui nós temos outro quadro com os adjetivos e suas regências, para vocês também terem acesso a esse material no curso mesmo, né? Nos slides, vocês podem olhar com calma. Então, carente de, compatível, né? Acessível a, acostumado a, ou acostumado com, agradável a, agradável para, ok? E assim vai. E, além disso, então, vamos só voltar aqui. A gente viu os adjetivos, os substantivos, né? E aqui nós temos mais alguns adjetivos. Fácil a, ou fácil para, fácil em, fácil de. Exemplos. O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. Prejudicial pede preposição, né? Então, prejudicial a alguma coisa. A que? A saúde. Por que está acraseado? Porque saúde, você tem a opção também de colocar o artigo, a saúde, é prejudicial à saúde. Então, junta o artigo feminino de saúde mais a preposição do prejudicial, né? Aí faz uma fusão aí, formando a crase. Outro exemplo, estudar é essencial para a sua aprovação ou a sua aprovação, tá? Então, você tem essas duas opções. Adiante, nós veremos que o estudo da regência nominal está intimamente relacionado ao emprego do acento grave indicativo de crase. A gente já conseguiu até ter uma noção aí dos exemplos anteriores.
Então, é importante que, por conta disso, a gente tenha cuidado com os nomes que exigem o emprego da preposição a. Por favor, os nomes, substantivos, adjetivos que pedem a preposição a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque aí é onde mora verbos também, é onde mora o perigo. Então, eu vou dar. Tá certo? Então, a gente tem aqui o exemplo. O mau cidadão mostra desrespeito às leis. Desrespeito a alguma coisa que as leis. Junta a, a junta aí a regência de desrespeito que pede a preposição a com o artigo feminino no plural as, e aí você acraseia, porque é a fusão da preposição a com o artigo definido as, formando aí a crase as referente às leis, né? O regido aí, as leis, a parte regida. Nós temos outro exemplo. O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. A gente já viu esse exemplo, né? Então é isso, gente. A nossa aula acaba aqui, tá? Sobre regência nominal. Espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento. Tchau, tchau e até a próxima aula.